Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Mais uma vez nós aqui no Escola das Mentes. Hoje nós estamos no episódio número 4, né? Acho que é o episódio número 4. Hoje nós estamos aqui com o poeta Everaldo, um amigo, pastor, poeta, compositor e editor do jornal A Folha do Poeta, casado com Raquel Ferreira. É um grande prazer tê-lo aqui, viu? Prazer Satisfação. É meu, professor Francisco, amigo também. Estamos falando aí desse tema maravilhoso que é educação, né? Pois é, prazer nosso. Então, nosso foco aqui é educação para a vida, é contribuir para melhorar a visão de mundo de cada um de nós, cada um de vocês que estiver disposto a refletir junto com a gente, para que a gente possa juntos crescer, melhorar e ter uma visão de mundo que forma contribuir com o nosso crescimento. Então, hoje nós vamos falar aqui da poesia, né? Nós vamos falar aqui, como é pastor, nós vamos falar também de princípios bíblicos. A vida, uma vida com qualidade, não pode estar fora de princípios. Então, mais uma vez é um grande prazer e nós podemos iniciar falando da poesia, né? Eu quero que o senhor fale um pouquinho o que motivou o senhor, eu sei que você já tem uma longa jornada, né? O que motivou o senhor para ir para esse meio, né? Qual foi assim a motivação? Da literatura, né? Teve um fato na minha vida pessoal, tinha 12 para 13 anos, quando eu perdi a minha mãe. E eu li um poema de um escritor chamado Carlos Romano, também ele é amazonense, Carlos Romano. O primeiro livro dele se encontrava numa estante bonita como essa, perdida, que minha irmã ganhou o livro e não leu, ficou lá. E eu fui ler naquele momento de dor, e o nome da poesia era Uma Dor Maior. Então aquilo ali me marcou muito. E de lá eu fiz o primeiro poema, Poeta por um Dia, querendo ser poeta. Hoje eu gostaria de ser poeta, tudo mais, porque eu achei interessante a eficiência e também como a poesia ela faz parte de fato da nossa vida, né? Ela toca sentimentos. Naquele momento que eu estava precisando, aquele poema que ele fez em homenagem a minha mãe, em homenagem à dor da família, falando, retratando, eu não sabia, aquilo ali foi uma descoberta. E acredito que a educação, né, a gente vai falar de princípios, já estamos começando, durante a vida da gente essas coisas vão marcando, Francisco, foi o que me marcou. E o Carlos Romano, depois de muito tempo, quando eu lancei o meu primeiro livro, eu o conheci pessoalmente, então foi algo muito bom. E daí eu comecei a escrever o primeiro livro, O Mundo Mágico do Amor, e até hoje continuo escrevendo nesse mundo da poesia. Então a poesia, ela como instrumento de educação, de formação, eu creio que ela foi assim, algo importante para o cidadão que eu sou hoje. Começou lá atrás, né? Com certeza é muito importante. A literatura é vida, né? Isso. A vida, a literatura e o movimento. Portanto, a poesia, a prosa representam a vida, né? Então eu acho até que para se ter uma educação de qualidade, nós enquanto professores e os professores que estão atuando devem pensar sobre isso, né? Porque todos nós vivemos várias histórias todos os dias, né? E aí se a pessoa tinha talento para poesia, claro, vamos poetizar essas histórias, né? Desenvolver isso aí, exatamente. Isso é um caminho, ao meu ver, muito interessante para se trabalhar a intelectualidade, né? a psique, né? Você desenvolver essa questão, porque nós temos um potencial imenso no nosso cérebro e pouco é trabalhado, ou pelo menos não está sendo trabalhado como deveria ser, né? Que é o criar, né? Eu percebo muitos professores... explorado, né? Sim, eu percebo muitos professores falarem da questão, o menino não se dedica, não aprende e tal, mas assim, como está sendo trabalhado isso, né? Está sendo trabalhado de forma que incentive a criatividade ou está sendo trabalhado de forma que reprime essa criatividade? E eu observei algumas coisas que reprimem. Por exemplo, o professor de língua portuguesa está trabalhando um texto lá com o aluno vai e escreve, em vez de X, bota o CH, ou o inverso, né? Aí, em vez do Q, bota o K, em vez do S, bota o Z e tal. Aí vai e já chama a atenção do menino, porque você está reprimindo a criatividade. Você vai trabalhar uma produção, o mais importante é a criatividade. Todo o resto são detalhes que pode ser trabalhado e corrigido e reparado mais na frente. Você não deve bloquear o curso da criação. E isso infelizmente, é feito.
na sala de aula. Por isso eu penso, nós precisamos refletir como estamos trabalhando, vamos conversar junto, enquanto professores, vamos refletir junto, debater e aplicar coisas que a gente, pelo menos, pense que vai melhorar a nossa educação. Como que vai trabalhar essa questão do erro? Porque durante a vida, nesse curso, você vai errar. A questão é como você vai trabalhar isso para que aquela pessoa que errou, ela possa dar sequência de uma forma positiva, né? É uma palavra que não reprimir, como você falou aí. Interessante, mestre. Isso aí, eu acredito que até é um comentário aqui um pouco crítico, mas eu vivi isso, porque eu citei aí 12 anos para 13 anos, aflorou a questão da poesia na minha vida. Questão dessa descoberta, o livro Vamos Falar de Amor, do Carlos Romano. Teve outras situações, como um amigo meu, nosso da família, na realidade, Álvaro Bernardino, quem lembra daquele bolachão, o LP? Né? Ele escrevia versos no LP, então tudo isso foi. Mas, na época, não estou falando hoje, na época, por exemplo, na minha vida escolar, não teve um professor que pudesse dizer, ó, Everaldo, até nem sabia, porque a gente escondia. Eu costumo dizer que tudo que eu escrevia, eu guardava as 7 chaves, né? Então faltou, já que a gente está falando de educação, de princípios, essa descoberta, esse professor que pudesse descobrir isso em mim, para que, quem sabe, hoje até muito mais obras eu teria produzido, não sei. Pois né? Foi uma certa forma, uma forma de repreensão o pouco acesso que eu tive, eu não sei no seu caso, na questão da literatura. Aproveitando, eu li o seu livro, uma das coisas que eu achei interessante foi isso. Por quê? Porque a importância, né, da literatura, ela no curso escolar, não é isso que você escreve, né, nesse seu livro? E essa importância da literatura, seja ela poesia, como a gente está falando, ou em prosa, que você coloca aqui algumas coisas do cotidiano, para que o aluno, aquela pessoa, ela vá pensando, aprendendo a pensar, né, de uma forma que, mesmo com aquela situação que ela errou, eu vou acertar, eu vou adquirir mais conhecimento, eu vou melhorar. Acredito que é por aí. Né? Toda literatura, mestre, é feita, ela é criada a partir da vida, né? Pois você falou cotidiano. Exatamente, é a partir do cotidiano. Então, literatura, qualquer escritor, qualquer autor, ele cria literatura a partir do que ele vive, do que ele observa, do que ele pensa, do que ele imagina e do que ele lê, né? Então, é a junção disso tudo. Como ele vê a vida, ele coloca ali para que as pessoas possam ler, possam se deleitar, se identificar e recriar, né? Porque não existe uma verdade acabada, né? A gente está em constante criação e aprendizado. Então, o senhor falou aí de escola, e aí, poxa, isso me move demais. A escola é onde está não diria a próxima geração, que é uma geração, mas os próximos agentes sociais que vão criar, né? Os tesouros que precisam ser lapidados. Sim, né? Pois é. Então, assim, você falou do erro. O erro é parte essencial do aprendizado. Como é que aprendemos a andar? É caindo, se machucando, se arrastando, mas não desiste de jeito nenhum. O cara não desiste. Então, esse é o modelo que deve ser tido como base para qualquer coisa na vida. Pode ser até aplicar, Francisco, aí lembra? As crianças que caíam e o pai repreendiam, a mãe ou um tio, ela ficava com medo de tentar de novo e demorava o processo para andar. Exatamente. Em vez de reprimir, vamos bater para isso, levante e tal, e continue. Pronto, esse é o caminho. O professor precisa pensar nisso. O professor precisa pensar em vida. Se ele quiser ser chamado de educador, ele precisa pensar na vida e como a vida funciona e trabalhar o que deve ser trabalhado dentro desse curso. Por quê? Só assim nós vamos trabalhar o contexto, a realidade do aluno, de modo que a gente, aos poucos, pelo menos, a gente vai incentivando esse aluno, buscando, trazendo um pouco desse interesse dele para que ele possa se envolver. Se há envolvimento, há aprendizado. Se não há envolvimento, infelizmente, também não há aprendizado. Ou há um aprendizado muito acanhado, né? Interesse, então, né? O interesse é importante, ele é muito importante, né? Então, assim, eu escrevo exatamente sobre essas coisas que me inquietam, né? Eu falo sobre literatura porque eu penso que literatura é tão amplo quando se fala de vida que dá para se trabalhar qualquer coisa que você possa imaginar dentro dela,
né? E aí eu trabalho a educação financeira um pouco separado, mas é porque também é uma coisa que tem muitos porquês, né? Tem gente que não entende muito essa questão de dinheiro, mas dinheiro é uma coisa que todo mundo precisa, né? A Bíblia é muito clara quando fala de dinheiro no que diz respeito. O exemplo do jovem rico é muito interessante, né? O jovem rico, a gente nem sabe o nome dele, é jovem rico. Porque ali, se você for olhar na parte interpretativa, ali está falando de quê? Está falando do amor ao dinheiro. E as pessoas entendem isso errado. Muita gente. Apego excessivo. Exatamente. As pessoas pensam que a gente não pode ter dinheiro. Ao contrário, Jesus trabalhou o pouco tempo, os 3 anos que ele ficou falando, evangelizando na Terra, ele trabalhou muito essa questão de dinheiro. Muito. A questão de poder aquisitivo. Ele defende que você tem que ter. Só você tendo, você pode ajudar os demais. Não é? Então, uma vida boa, claro, amor a Deus. O dinheiro, ele serve como um meio, né? Um mecanismo para facilitar, para você fazer as coisas que você precisa fazer. Então, é importante, não pode ser o tudo, né? Mas é o importante como você vai... como você vai se utilizar dessa bênção. Nunca o dinheiro vai ser tudo, nunca. O dinheiro sempre é um meio para parte do que a gente precisa, das coisas importantes para a vida, né? Na parábola dos talentos, Jesus fala isso com muita clareza, né? Dando aquele exemplo lá do senhor que chama os 3 servos, né? E ele dá 2 talentos para um, 1 talento para um, 2 para o outro e 3 para o outro. É Mateus 25, né? Pois é. Então, isso aí exemplifica muito e também, da parte interpretativa, eu acredito que grande parte das pessoas não consegue entender. Por quê? Por que Deus, sendo justo, ele deu 1 para um, 2 para outro e 5 para outro? Uma diferença tão grande. Por quê? Exatamente pela preparação da pessoa. De que adianta você estar preparado para movimentar, vou dar um exemplo aqui para o nosso, movimentar R$1.000 e eu vou te dar 5.000. Tu vai jogar o dinheiro fora, tu não tem capacidade de trabalhar com esse valor. Então, ele foi exatamente naquela tua capacidade, né? Então, assim, todo o ser humano é muito dinâmico. Graças a Deus, nós podemos mudar e transformar a vida à medida que nos permitimos isso, né? Então, assim... saber como você estava falando aqui, ó. Ele diz aqui, ó, porque o amor do dinheiro, ele está falando do amor, aquilo que você vai colocar ele como primeiro lugar, né? No ápice. O amor ao dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está condenando o dinheiro, a riqueza, né? Mas você colocar o seu coração, em Mateus 6,19, não ajunteis tesouro da terra. Por quê? Porque vai ficar aqui. É tipo assim, você andar ansioso. Tem pessoas que ganham tanto dinheiro e tudo mais, mas elas não conseguem usufruir dessa bênção, porque ficam tão preocupadas, porque aquilo virou tudo, ciúme, né? O amor, seu ciúme, né? O amor. Então o amor, porque o amor do dinheiro, ou seja, você vai viver para aquilo. E não é para você viver, é para você pegar aquilo que eu estou me referindo do dinheiro, e você saber como você vai utilizar. Né? Ele não lhe dominar, você que tem que... Pronto, o amor do dinheiro é exatamente isso. A pessoa é dominada, ele trabalha de forma que o dinheiro é seu senhor, né? Nessa cobiça se desviaram da fé, quer dizer, vão perder a esperança, às vezes ficam até com problemas de ansiedade, sabia? Porque com certeza. Como que eu vou fazer isso? Meu próximo livro, o título olha só que interessante, sobre dinheiro. Meu próximo livro é Inteligência Financeira, Como Construir Liberdade. Quando eu digo como construir liberdade, já está claro para qualquer um, eu acredito, pelo menos aqueles mais sensíveis ao aprendizado, que a liberdade é exatamente para você poder fazer as coisas que realmente são importantes, né? E o dinheiro, ele proporciona isso, ele facilita a você servir a Deus de forma melhor, a você servir a sua família de forma melhor, a você servir a você mesmo de forma melhor. O dinheiro tem que servir a gente, né? Não pode aprisionar. Ele não pode ser o nosso senhor. Nós não servimos o dinheiro serve a gente. Agora precisa ter essa clareza, né? E já que a gente falou aí, 2 passagens aí da Bíblia, eu vou lhe fazer uma pergunta agora em relação aos princípios bíblicos, né? Aquele que você queira falar. Já que nosso desejo maior aqui é educar para a vida, é melhorar, ajudar as pessoas a melhorar a visão de mundo, como ver o mundo. À medida que eu melhoro a minha visão de mundo, consequentemente, eu também adoto novos hábitos que possam me favorecer de forma mais
é eficiente, né? Então, a Bíblia, Velho Testamento e especialmente o percurso que Jesus teve aqui na Terra, acho que é de um aprendizado assim, inenarrável, né? A gente não tem nem palavra para dimensionar, do meu ponto de vista, né? Então, segundo a sua experiência, como a pessoa comum pode pensar nisso de forma que se favoreça, que eu digo assim, na Bíblia, nos ensinamentos de Deus, que possa se favorecer para ter uma vida mais próspera. No sentido cristão, né? No sentido cristão e no sentido aqui da Terra cristão, tá? também. Eu separei aqui Lucas 2 para dizer assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Falando de Jesus, né? E como ele crescia? Pelo menos tem o quê? 4 áreas. Primeiro, sabedoria, né? Que isso é importante. Falou como que você vai tomar decisões, né, sábias. Você tem um conhecimento, que a gente estava conversando aqui. Que é diferente de sabedoria. Porque existem pessoas que têm tanto conhecimento, aquele exemplo, já que a gente está na era aí da internet, tem pessoas que usam para o mal, para enganar. Eles são tão bons, né? Têm tanto conhecimento, mas estão usando para o mal. Então, a sabedoria que lá em Provérbios 8, vai falar da sabedoria, que é Deus, sabedoria de Deus, que Ele quer que o homem, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós que somos cristãos, entendemos que a Bíblia narra a questão do pecado, que é aquela luta do bem contra o mal, que ela existe dentro do cristão. Pela Bíblia, aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar naquela pessoa. Que poucos param para pensar, Francisco, é muito bom a gente entender isso, na questão da sabedoria, porque aí a Bíblia diz assim, que aquela pessoa ela estava morta. Vamos botar aí no conhecimento, na questão do conhecimento, ela não tinha conhecimento. Ela passou a ter um conhecimento, mas o conhecimento não é tudo, ela precisa de vida, veio o Espírito. Vamos fazer a gente está falando de Jesus, que ele crescia. Como foi que Jesus nasceu e como foi que nós nascemos? Nós nascemos do relacionamento sexual entre mamãe e papai. Jesus não. Maria não coabitou com José. Foi do Espírito Santo, 100% Deus, 100% homem. O Espírito Santo dirigiu Jesus durante a sua vida de criança e tal, foi embora. Até 30 anos foi batizado, o Espírito Santo levou ele para o deserto e tudo mais. Onde eu quero chegar? Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a palavra garante que o Espírito de Deus vem habitar em mim e em você. E aí é que começa um novo ensino. É como você que é professor começa a ensinar ali nos primeiros dias de aula as primeiras lições para os alunos que ainda não sabem. Eles estão pegando a primeira lição. Então, aí, por isso que Jesus falou daquela questão do novo nascimento. Então, o Espírito Santo. E aí é que começa a luta, sabia? Porque não é aquela coisa, vem para Jesus, tudo vai ser fácil. A primeira luta vai ser dentro de você. A primeira luta vai ser dentro. Por quê? Porque sabedoria, conhecimento, crescimento não é fácil. É um processo. Como é na educação, não é assim? Você não ensina lá, a sua turma começa lá do primeiro dia de aula, vai embora até o todo aprendizado, né? E todo dia tu vai lá, tu não vai chegar lá, vai dar toda a tua... No início é assim, o professor já tem, você já tem tudo planejado, né? Deus já tem também, mas ele vai trabalhando. Aquela nova, vamos dizer assim, nova forma de viver. 2 Coríntios 5,17 diz lá, que ele está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Vamos colocar uma nova maneira de se educar. Se me permitir, tem um poema que diz assim, a gente está chegando no final do ano, né? Que tem a ver com o que a gente está falando. Aos que tanto te esperam, em som e verso poesia, simbolismo inconstante numa enorme agonia, esperança feito vento, passageira melodia. O que sabes, velho homem, do nascer de um novo dia? Te veste de branco, diz ter a paz, mas a mão que acalenta um tapa te traz. Te julgas tão sábio, mas és incapaz de ver que o ano novo já veio, tu ficou, meu rapaz. E agora me digas o que vais fazer, esperar novamente o ano novo nascer, não vê que isso é loucura, é pura enganação, a paz que tanto te falta é Cristo no teu coração. Se assim não for velho homem, o novo nunca virá. Tu continuarás em Réveillon sem vida eterna gozar.
Então, o conhecimento, você conversa com as pessoas nessa questão do conhecimento, da sabedoria. Eu sou fã demais de poesia, cara. Aí, onde é que a gente quer chegar na pergunta para a gente responder? Bem legal. O conhecimento, as pessoas, por exemplo, precisam de uma transformação, de uma educação de qualidade mesmo, que transforme através do amor. Então, o princípio da educação cristã é a cruz. Relacionamento com Deus, quando a gente se relaciona, a gente é assim, eu e você, ou eu vou te transformar, ou te influenciar, ou tu vai me influenciar, quem for mais forte. Te pergunto, quem é que vai influenciar Deus? Ninguém, ele vai nos influenciar. Se nós nos relacionarmos com isso, religião, embora a tradução, né? Você sabe bem, é religar a Deus, só quem religa é Jesus. Então esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele vem habitar em nós. E vai ter essa luta. Paulo vai dizer lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal eu faço. O que ele está dizendo? Que é uma luta. Ele não está dizendo que ele está ali fazendo coisas ruins, mas ele está dizendo que o processo de Deus na vida dele está trazendo um conflito. Toda transformação traz um conflito. E aqui é interessante, Jesus crescia em sabedoria. Na poesia você viu o final? As pessoas têm um conhecimento de que se veste de branco para quê? Para dizer, eu sou da paz. Mas sai no ano novo para você ver. Briga, matam uns aos outros, fazem tal. Quer dizer, tem um conhecimento do bem que tem que fazer. Mas acabam fazendo o contrário, né? Mas aí, se você tem a sabedoria, você vai entender que aquilo que você queria fazer, aquilo que você não vai fazer, porque não é algo bom, nem para você, nem para o seu próximo. Então, é uma forma de educar. E aqui diz, Jesus crescia de sabedoria, em estatura e finalizando em graça para com Deus, relacionamento com Deus, e para com o próximo. Você falou alguma coisa há pouco? Também, né? A gente não vive só para a gente, também conhecimento. Eu lembro, uma entrevista que eu participei com você, você falou tudo que você adquiriu em conhecimento, você quer passar para as pessoas. Isso é importante, esse é o motivo, né, da nossa... É a função do ser humano aqui na Terra, mas é dividir, é multiplicar, é somar, é tudo isso, entendeu? Então, assim, se você pode dar dinheiro, dê dinheiro. Se você pode dar informação, dê informação. Você pode dar conhecimento, dê conhecimento, que é melhor do que informação. Você pode contribuir com a sabedoria, contribua, que é melhor do que tudo isso, porque a sabedoria já vem do Espírito Santo, é uma coisa extraordinária. Eu penso sobre educação financeira, é isso, né? Quer dizer, você passa o conhecimento, se a pessoa botar em prática, ela vai colher os frutos, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, exatamente. Eu penso, mestre, que a Bíblia é um manual para a vida aqui na Terra, claro, e, consequentemente, preparação para a vida eterna. Se você utilizar o que está na Bíblia, e olha que eu sou incipiente nessa questão, mas um pouco que eu estou entendendo, eu sei que, se você colocar em prática, você aprende a viver aqui de forma extraordinária. E, consequentemente, você já vai ficar preparado para a vida eterna. Então, assim, especialmente Provérbios, que é o que eu estou mais lendo, e antes de eu falar, eu vou falar você mencionou aí a internet, que tem muita informação, e realmente... Não é conhecimento, é informação. Agora, essas informações podem ser transformadas em conhecimento. E, consequentemente, em sabedoria, se a pessoa se permitir isso. Porque tudo é um processo. E nós, enquanto seres humanos, podemos tudo isso, desde que decida por isso, né? Não adianta eu querer algo e não decidir por isso. Então, primeiro tem que querer, né? Depois de você querer... Você tem que pensar, visualizar, enxergar com os olhos da mente e começar a agir, criar um método, uma metodologia, um passo a passo, um planejamento que possa trazer aquilo que você almeja. Isso é fato, né? Então, assim, as informações, elas vêm para a gente e vêm, hoje em dia, aos montes, né? Então, selecione a informação que é útil para você, para os seus entes queridos e transforme essa informação em conhecimento. Já foi feito em alguma entrevista uma pergunta, como transformar a informação em conhecimento. Eu dou o exemplo do bolo para simplificar, porque às vezes as pessoas ficam com uma interrogação ou com várias interrogações, como assim, como é que eu transformo? Então eu falo o seguinte, se tem uma receita aqui na mesa, essa receita está falando lá, ingrediente X, tanto, ingrediente Y, tal, tem vários ingredientes e a quantidade de cada um, né? E tal, faça isso, mistura assim, tal, que você vai fazer o bolo. Então aquilo ali é uma informação.
Como é que eu transformo aquela informação em conhecimento? É exatamente preparando o bolo, pegando aqueles ingredientes, aquele total equivalente que está na informação e misturando, segundo está nas orientações, e aí eu transformo em conhecimento, né? Quando é que eu transformo em conhecimento? Quando eu faço 1, 2, 3, já estou fazendo sem a receita, então já se transformou no conhecimento. Eu não preciso mais da informação, eu já tenho ela internalizada. Ela vai só botar em ação. Então, aí as pessoas às vezes pensam assim, o cara estudou muito, ele fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado, pós-doutorado, é um cara ou uma senhora, é um homem ou uma mulher muito sábio. Não, sabedoria é muito diferente. Sabedoria, quer entender sabedoria? Tem muito mais do que isso, mas eu vou citar aqui dois livros. Provérbios, capítulo 8, e Gênesis 1 e 2, que tem uma comparação aí que eu achei muito interessante. Eu posso ter viajado um pouquinho, mas eu achei... Quando Deus criou... Criação, né? Exatamente. A sabedoria já estava lá, pairava sobre as águas. Então foi aí que eu concluí, é o Espírito Santo. Eu fico arrepiado quando eu falo isso. É fantástico, mas é fantástico. E quando você adquire sabedoria, que ela mora com a prudência, lá em Provérbios 8 está falando, a sabedoria ela mora com a prudência. Quando a gente aprende a ser prudente, meu querido, a gente começa a ver muito melhor. Muito melhor. Por quê? Todos nós expressamos e agimos conforme a nossa verdade. Né? Isso. Infelizmente, a maioria de nós, seres humanos, tem uma verdade arquivada no subconsciente e não se dá conta disso, mas nós, eu, você, qualquer um ser humano, age de acordo com aquilo que está arquivado no subconsciente. O subconsciente, ele não sabe o que é verdade nem o que é mentira, mas ele comanda os nossos atos. É por isso que a gente escuta aí alguém falar, é só criar uma narrativa. Se criar uma história e essa história se permanecer, até ser arquivada na cabeça de alguém, não tem jeito, meu querido. Não tem jeito. Pode ser uma mentira. Se for arquivado no seu subconsciente, se transforma numa verdade para você. Isso é muito delicado. É extraordinário. Então, assim, nós seres humanos, se quisermos viver melhor, é preciso a gente ter consciência que nós precisamos fazer alguma coisa. Sim. E alguma coisa, principalmente, que a gente entenda melhor como a vida funciona. Né? Então, a gente precisa fazer algo, conversar com alguém que tem uma visão melhor do que a nossa, ler bons livros, ler os livros que estão na Bíblia, que são vários, e são livros pequenos, né? São vários. Então, precisamos agir de forma que nos favoreça. A sabedoria ela vai nos dar um diferencial dentro dessa questão que a gente está vivendo hoje. Porque, olha, hoje as pessoas têm muita informação e conhecimento, mas a sabedoria, você vê que hoje as pessoas não estão sabendo mais dialogar com diferente, aquilo que a gente estava conversando. Falta sabedoria. Né? Porque há muita briga, muitas situações, não conseguem mais conversar com as pessoas que pensam diferente. Dá até medo hoje em dia. Com certeza. Então isso é falta de sabedoria. Com certeza. Porque, como você falou, você vai com sabedoria saber aquelas mentes que já estão cauterizadas, não vai adiantar. A Bíblia diz, se depender de ti, toda a Bíblia tem resposta. Se depender de ti, tem a paz com o mundo. O que Deus está dizendo aí? Tem um pastor, amigo meu, que já está com o Senhor, ele dizia assim, Veraldo, ninguém conhece mais uma máquina, por exemplo, vou dar um exemplo, se o Francisco, você faz um carro lá, você sabe o manual, você sabe como funciona o carro. Quem foi que fez o ser humano? Foi Deus. E o manual, quer questione ou não, está aqui, tá? Para que a gente possa seguir. Quando a gente segue, há essa revolução, como eu expliquei, não sei se deu para entender, porque eu creio como a Bíblia ensina. Você falou do Espírito Santo, é a sabedoria. E ele vem, Deus não é um ser humano como a gente, ele nos fez a imagem e semelhança. Mas Deus, a gente só conhece de Deus o que ele revela, ainda tem muito mais que a gente não conhece e talvez nunca vai conhecer. E conhecemos, segundo a Bíblia, Deus através de Jesus. É o único meio de nós conhecermos Deus. Né? Oséias 6,3 vai dizer, conheçamos, acho linda essa palavra, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lembrei até daquela entrevista que você deu lá com a gente, eu estava do lado, quando você falou que todo dia a gente aprende, todo dia, ninguém sabe tudo, né? Nunca. A mesma coisa é com Deus, da palavra, daquilo que Deus quer, é um processo aqui na Terra. Agora, quando nós bebemos dessa fonte, aí entra a figura da poesia, a importância da poesia no ensino bíblico, né? Quando Jesus vai dizer para a mulher samaritana,
Qual era a água que ela foi beber? É uma água dessa aqui, ó. Eu vou beber, né? Eu tô com sede. Imagina o Francisco diz assim, você, Everaldo, eu tenho um tipo de água que se você beber, nunca mais você vai precisar. Vai ter sede, né? Você vai dar um parafuso, né? Mas no nível espiritual era os ensinos de Jesus, aquilo que o próprio Jesus tinha para oferecer para aquela mulher. Ele falou, Senhor, me dê dessa água, né? Isso, né? Aí entra aquela questão que você falou, é a gente ter a informação, ter o conhecimento, mas ter a sabedoria para poder decidir se eu vou fazer com esse conhecimento o bem ou o mal. Exatamente, como utilizar o conhecimento. Quando a gente olha para o mundo, qual é a realidade que a gente vê? A gente vê bem, sim, pessoas fazendo bem e tal, mas a gente vê o mal aí crescendo, né? Felizmente. Então precisamos sim, de princípios bíblicos na educação cristã que passa pelo amor a Deus e ao próximo, a sabedoria e discernimento, que é o que você falou, que está lá em Provérbios 8 e 6, né? Salmo 119, 105, né? 119, 11, primeiro vai dizer, coloquei a tua palavra no meu coração, para não errar o alvo, para não pecar. Palavra no coração. Então eu vou decidir, o que eu vou fazer? Aí Deus já me ensinou, eu já li na palavra o que é para me decidir. E eu decido, então, muitas vezes até contrário à minha vontade, aquilo que eu entendo que vai, mas Deus não. Você estava falando aí, e eu lembrei de Jó também, quando Jó questiona com Deus, e aí Deus vai dizer assim, Jó, vem cá, aonde é que tu estava quando eu fiz isso? Onde? Aí o Jó ficou todo perdido. E aí lá na frente Jó vai dizer, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Melhorou, né? Melhorou. Você vai aprendendo Pastor, o tempo está correndo, deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação à poesia e às nossas escolas, né? Segundo a sua experiência, o senhor não é professor, então fale o que você pensa enquanto escritor, tá? Sou poeta, escritor, e aí o senhor também conhece alguma coisa da escola, que você tem filhos que já estudou e tudo, o senhor mesmo já estudou, né? Todos nós passamos por isso. Como o senhor vê, o que o senhor acredita, que a poesia pode ser utilizada e contribuir na escola regular hoje em dia? Como é que você vê isso, assim? Você acha que isso é importante? Fale um pouco o que você pensa em relação a isso. Ela é tão importante que o meu exemplo, né? No momento em que eu vivia aquela situação da perda da minha irmã, foi a poesia do Carlos Romano que me deu alento. Poderia ter sido de outra maneira, você chegar e conversar comigo e tudo mais, mas então mostra que a poesia ela é necessária. Nas escolas, vamos dizer assim, algum tempo atrás, e quando eu estudei, aquilo que eu falei, não existia um trabalho literário, por isso que eu achei importante o seu livro, a importância da literatura. E a poesia é um estilo literário. Com certeza. Entendeu? Então, e eu acredito, posso errar aqui, mas parece-me que do estilo literário, parece que a poesia é a que as pessoas acham que é só aquela coisinha de amor, não. Claro que não. Para qualquer tema social. Pelo contrário, é como o seu livro, que traz coisas do cotidiano. A questão é que a poesia é diferente, eu diria assim, da prosa. A poesia você precisa mergulhar um pouco mais. Traz um pouco mais de beleza. Difícil, mas que precisa estar nas escolas desde do infantil, na verdade. Mesmo porque tem pessoas que têm mais facilidade para isso, sabia? Mais para a poesia, né? Isso. Então os alunos, existem os talentos que devem ser desenvolvidos. Agora é o segundo grau, agora é ensino médio, né? O ensino médio tem que ser muito trabalhado, explorado, trabalhado. Concordo. Isso vai trazer uma nova geração, entendeu? De, vamos dizer assim, pessoas mais preparadas, porque a poesia ela transforma, é a palavra, né? A palavra. E você precisa mergulhar, talvez essa seja, a gente é preguiçoso, eu dou a maior palmatória, às vezes eu sou preguiçoso, quero ler alguma coisa, não, esse livro é grande, e tal. Mas faz parte do natureza humana. Então, a poesia você precisa mergulhar, você precisa, às vezes, ir em outras fontes para você entender o que aquele autor tá falando, né? Então não é algo assim tão fácil. É algo que você precisa mesmo ir mais fundo, né? Mas é necessário. Eu penso que o professor, a escola como um todo, né, deve refletir isso, deve pensar muito como é a vida naquele contexto que ela está inserida e pensar
Eu vou trazer um pouco para mim. Eu não sou poeta, eu admiro muito, não sou. Mas eu tenho certeza, se eu for fazer, eu faço. Não sei se vai ficar bom, mais ou menos, no começo especialmente, né? Mas eu faço. Então, assim, é preciso que o professor tenha isso em mente. É preciso, eu vi muito professor que não lê quase nada, não escreve quase nada. Então, assim, nós precisamos criar hábitos. Então, eu vou criar hábitos, adotar hábitos que sejam importantes para mim e para o que eu faço, para o que eu quero, não é? Então, se eu estou em um meio para contribuir com algo, eu preciso interagir nesse meio dessa contribuição. Senão, como é que vai ficar a minha contribuição? Não é verdade? Então, é preciso, e isso vou lhe falar, há um aprendizado imenso para ambos os lados, para todos. Eu penso que o professor, a partir da hora que a escola adotar um sistema núcleo educativo com produção literária, não tenha dúvida, todo mundo vai crescer muito, todos os professores, todo mundo envolvido, todos. Cada aluno ele vai pender, por exemplo, uns vão gostar mais do Drummond, outro da Cecília Meirelles, né? E assim sucessivamente. Mas é preciso ter aquilo que você falou, o conhecimento, né? A informação. O professor vai trazer dentro dessa ideia aí da escola literária, né, que você falou, né? Aí ele vai trazer os escritores. E cada aluno ali, numa sala de 60 alunos, cada um vai se apegar, uma Drummond, outro a Cecília Meirelles, né? E a outros. Olha, eu poderia responder com essa poesia, a pergunta, olha. Se eu gosto de poesia, olha como a poesia ela é necessária. A poesia de Drummond, olha como o poeta ele faz aqui. A poesia de Drummond é feita uma boa melodia, faz a gente refletir, seja noite ou seja dia. Mesmo é muito difícil, quem nunca ouviu falar do Drummond, pelo menos, né? Mas já vai despertar aquela coisa. Que é esse Drummond? Eu vou lá atrás dos livros, eu vou ler. Entendeu? Aí, se eu gosto de poesia, tá brincando comigo. Gosto de pessoas, momentos, passeios e amigos. Poesia viva. A poesia é isso aqui, ó. Eu faço um poema, você sabe que é uma diferença. Poema e a poesia. A poesia é a beleza dessa entrevista, desse bate-papo maravilhoso, da nossa amizade, por aí vai. Né? Então, gosto de pessoas, momentos, passeios e amigos. Eu gosto de rios, árvores, boa conversa e canção. Gosto daquele verso que invade o coração. Se eu gosto de poesia, Francisco, está brincando comigo. Drummond já respondeu. Se você leu este poema, é porque já entendeu. Vai lá ler Drummond, vai ler Cecília Meirelles, que você vai aprender coisas da vida. Eu penso o seguinte, eu penso que no núcleo educativo numa escola tem que ter Drummond, os atuais e outros textos têm que ser lidos, textos pequenos de preferência, por causa da prática, que não é grande, dos alunos, e que seja analisado tanto essas leituras como o contexto em que vive para criar novos textos. Eu acho que é por aí que se trabalha a criatividade. O que nós temos na escola, pelo menos foi o que passou por mim, talvez por o senhor também, e é o que acontece, é que o professor trabalha aquele movimento literário, e o que é que trabalha naquele movimento literário? Trabalha ali os principais autores, principais obras, características, um trabalhinho, outro tal. Então fica uma coisa muito superficial. A gente passa pelo primeiro, segundo, terceiro ano, e a gente finaliza o ensino médio e não sabe o que é literatura, muito menos como fazer literatura. Então é isso que me inquieta, é isso que eu defendo. É que nós, enquanto escola, possamos produzir literatura. Escola. Quem é escola? É gestor, pedagogo, professor e alunos. E trazer o interesse, né? Para o aluno, como que ele vai se interessar, não é ir para a aula só por ir, ou uma coisa ou outra que não seja ele adquirir a informação, o conhecimento e o que é melhor, a sabedoria de como que ele vai usar isso. Né? Relacionar sempre com a vida para saber como isso funciona, exatamente. A gente fala sempre da Clarice, né? Lispector. Clarice Lispector é fantástica. Olha só como a poesia fala. Beber da fonte de Clarice e não se embriagar, isto é quase impossível como deter as ondas do mar. Clarice é feito tempestade que vai e vem sem avisar. Quanto mais se lê Clarice, o leitor põe-se a pensar. Na leitura nos convida simplesmente por amar. Ela responde para a vida sem ter medo de errar. Clarice é audaciosa, graciosa, singular. Não tente descrever Clarice, ela vai te conquistar. É uma mulher, uma escritora que estava muito à frente
da sua época, e eu não classifico ela como feminista, não, entendeu? Esse movimento que está aí. Não classifico, porque o que a Clarice ela é como escritora é essa sabedoria dela retratar no poema dela a vivência dela, as dores, os momentos, né, vividos que ela teve de lutas e tudo mais, como um aprendizado. Para que a pessoa humana, né? Muito diferente de ser feminista, muito diferente. Ela era uma guerreira lutadora, mas muito diferente. Ela não tinha isso na cabeça dela, não. Bom, nós temos aqui uma metodologia de, no final, a gente sortear aqui 3 frases ou perguntas, né? Frase é para ser comentada, pergunta é para ser respondida, né? Está tudo misturado aqui. Mas eu quero lhe perguntar também, antes de eu ver aqui, se o senhor quer deixar algum recado para as pessoas. Se quiser, é nessa câmera aqui. Tá? Quer deixar? Um recado para o telespectador, para alguém? Tá bom, não. Quero então pronto. Agradecer, né, a entrevista, e uma frase que eu gosto muito: escrever é uma arte e o segredo está no amor. Muito bem, beleza. Então vamos ver aqui essa primeira aqui, o que é. Olha, Provérbio 22:6. Ensina... O pastor e o provérbio deu certinho, olha. Ensina a criança. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Provérbio 22:6. E no caso aqui é uma frase para a gente comentar, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Comente essa frase, quero comentar com relação ao que a gente ensina e o que a gente pratica. Eu acho que esse versículo ele fala muito disso. Como é que uma criança, eu acho que a gente conversando alguma coisa, a gente pode lembrar dos nossos pais. Tem muita coisa do meu pai que ele ensinou fazendo. Sim, o exemplo. E aí, só depois, hoje, né, que meu pai já não está, eu lembro, e aí eu vejo que é uma virtude dele e eu quero em mim. Então, quer dizer, eu por mais que eu andei longe daquela virtude do meu pai, eu estou voltando para o caminho. Então, ensina, quando o ensino ele é feito direito, com palavras e com atitude, ele muda, né? Ele funciona e funciona para o bem, né? Pode até ir para longe, mas volta. E funciona para o bem, né? Acredito que... Fantástico. Aqui, mais uma. Também a frase, comente aqui no final. Vamos lá. Como nós educadores, no caso aqui é para professor, né? Mas aí você veja isso, dá para você comentar. Como nós educadores devemos trabalhar o mundo em que somos e principalmente o mundo que somos. Como nós educadores devemos trabalhar o mundo em que estamos e principalmente o mundo que somos. Comente. Então aqui está pedindo para a gente, como é que a gente deve trabalhar o mundo que estamos, né? Onde a gente vive, como é que é esse contexto, e principalmente o mundo que somos, porque nós externalizamos aquilo que tem dentro internamente, né? Então nós somos o mundo, não é isso? Temos que aproveitar e deixar um legado, né? Eu acredito que todos nós estamos aqui com uma missão, então também a gente vem conversando, isso é interessante. Tudo que a gente vinha conversando, algumas coisas pairaram nessa entrevista, né? Então a gente está aqui com uma missão para transformar esse mundo. Cabe também mostrar esse livro, Ensinando para Transformar a Vida. Isso aqui não diz respeito apenas à sala de aula, mas como eu, como escritor, como poeta, eu estou ensinando, eu estou transformando para melhor o mundo em que eu estou vivendo. Como é que eu observo, que a gente falou a questão da escola quando eu estudava e hoje? Quem é professor, você como professor, como é que está antes? Você era como aluno e agora? Qual é a contribuição que eu e você estamos dando para que esse mundo possa melhorar? Eu encerro dizendo, ninguém pode dar o que não tem. Sim, indiscutível, com certeza. Então, como é que nós, só para finalizar, como é que nós devemos trabalhar o mundo que estamos? Entendendo minimamente como ele está funcionando. E esse entendimento ele só vai acontecer a partir de boas leituras, de observação, de bom network, conversa, relacionamento, né? E disseminação de entendimento. Quer dizer, eu passar para você, para os alunos, aquilo que eu estou entendendo, que eu estou vendo e que tem credibilidade. Não um ver de qualquer jeito, é um ver com substância, né? É um ver
que eu vou disseminar, eu vou dividir a partir de quê? De uma reflexão, de uma conversa, de uma leitura, que possa ter o grupo, a equipe, ter clareza disso. Não, realmente é isso, o melhor caminho. A gente, né? E o que somos? O que somos é uma coisa particular, porque todos nós somos um universo diferente, né? Mas que esse universo ele deve ser mostrado, disseminado, de forma que você plante sementes, né? Se eu sou o universo do bem, se eu sou o universo que entendi a minha função aqui na Terra, sei qual é o meu propósito, então é impossível eu não contribuir para as pessoas ao meu redor. É impossível, né? Então eu acredito que é mais ou menos por aí que a gente consegue trabalhar um pouquinho essa frase. E aí o tempo já avançou, nós vamos finalizar, tá bom? Eu lhe agradeço muito aqui a sua participação. Eu acho que vai ter outros momentos também. Um prazer imenso tê-lo aqui, tá? Então, quero pedir para você, telespectador, que curta, compartilhe. Esse vídeo é criado para ajudar cada um a melhorar a sua visão de mundo. Então, à medida que você comenta, que você compartilha, o YouTube entende que ele tem relevância. Então, eu peço isso para você. Não vai custar nada para ti e para nós aqui é muito importante, tá? Forte abraço, até o próximo vídeo. Bom, né?